Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Reflexões Criativas Entrevista. Eu sou Daniel Chicote, é um prazer ter vocês aqui comigo. No episódio de hoje a gente vai receber uma convidada muito especial. Você já imaginou atravessar barreiras e até fronteiras de outros países para ajudar alguém a encontrar seu próximo grande passo? Hoje a gente vai acabar falando sobre empatia, conexão, e como um processo de recolocação pode muitas vezes ser mais do que simplesmente uma troca de emprego. É sobre entender sonhos, ouvir histórias e construir pontes entre quem busca uma nova oportunidade e quem está precisando de um talento com propósito. Em cada história de mudança, há sempre um momento de esperança, aquele instante em que a pessoa sente que finalmente está sendo vista, compreendida e apoiada. É nesse ponto que entra quem faz do recrutamento um ato humano. Alguém que dedica tempo para conhecer trajetórias, respeitar os desafios e guiar carreiras rumo a cenários onde o potencial pode florescer de verdade. Hoje, minha convidada vive exatamente nesse papel de ponte. Quem conversa com ela descobre que por trás de cada currículo, de cada interação que ela coloca nas redes sociais, existe sempre uma vida cheia de conquistas e aprendizados. E cada entrevista desse processo é, na verdade, uma oportunidade de inspirar confiança, encorajar novos começos e até co-criar futuros brilhantes. É com muita empolgação que eu apresento quem traz um olhar muito humano a esse propósito, Sarah Heck, a Global Talent Acquisition de um grande grupo que atua em Dubai. Sarah, muito obrigado por estar aqui no Reflexões Criativas. Obrigada, Daniel. Obrigado por essa introdução, achei ela muito sensível, maravilhosa. Obrigada por me incluir, por me convidar. É um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado, Sarah. Eu que agradeço aí sua disponibilidade e esse encaixe nesse fuso horário aí. Bom, Sarah, a gente vai conversar um pouco aqui, conhecer sua trajetória profissional, quero entender um pouco sobre... falar sobre tendências do mercado, como que a IA está entrando nesse processo de recrutamento, alguns conselhos e insights para profissionais que também, assim como eu, estão buscando uma recolocação no mercado. E se você pode trazer algum case, experiência da sua carreira aí de muitos anos. Então, eu queria começar perguntando como que você foi parar em Dubai, especificamente? Quais foram os momentos decisivos dessa sua trajetória? Porque Dubai é uma coisa que brilha os olhos de muita gente. Oh, legal. Eu confesso que Dubai nunca tinha sequer passado pela minha cabeça quando eu pensei numa carreira internacional. Eu sempre tive essa vontade, desde que eu era criança, eu tinha vontade de conhecer, de viver em outros países, fazer um intercâmbio. E toda vez que alguém me faz essa pergunta, eu brinco que o que me trouxe para Dubai, na verdade, foi um tripé de determinação, curiosidade, e eu também não posso deixar de citar de privilégios também, porque se eu não tivesse a oportunidade de aprender inglês do jeito que eu aprendi quando eu tinha meus 19, 20 anos, eu jamais teria uma oportunidade de sair do Brasil e chegar aqui. E eu só consegui ter esse privilégio, eu só consegui aprender o inglês porque eu participei de um programa de intercâmbio de au pair quando eu tinha 19 anos, que dentro dos programas de intercâmbio é o mais barato que tem, porque você trabalha, você não é um programa de curtição, mas ainda assim requer um investimento que, infelizmente, não é todo mundo que consegue ter. Então, eu sou uma pessoa que sempre valorizo e trago esse ponto, porque ele é importante também para as pessoas entenderem que o primeiro ponto para você poder ter qualquer oportunidade lá fora é falar o idioma daquela região, e o inglês acaba sendo o idioma mais disseminado no mercado de trabalho hoje, né? O que de fato me trouxe para Dubai foi um pouco a experiência da minha carreira, o fato de eu ser headhunter e de eu ser recrutadora, faz com que eu me conecte com pessoas o tempo todo, né? Então eu vou aumentando meu networking no dia a dia, e eu conecto com pessoas que são os tomadores de decisão muitas vezes, né? Principalmente quando a gente fala do mercado executivo. Tem um aspecto de curiosidade e um aspecto de cara de pau também, que eu falo, que a gente precisa também tomar as rédeas da nossa carreira, né? E o que aconteceu comigo foi...
eu estava participando de um processo específico para Londres, não era nem para Dubai, e esse processo não deu certo, eu não passei na última fase, eu fiquei super frustrada, fiquei super chateada, e eu lembrei desse período de quero mudar do Brasil, do Brasil, eu lembrei que uma das minhas candidatas, na época que eu tinha minha consultoria, ela foi uma contratação minha para uma startup no Brasil, ela tinha mudado para Dubai e ela era head de pessoas de uma startup lá. E a gente sempre manteve um contato bem superficial, bem de headhunter e candidato, assim, para saber como é que estão as coisas. O fato dela estar em Dubai sempre gerou muita curiosidade em mim, mas ainda assim eu achava meio absurdo. Eu tinha vários preconceitos em relação a Dubai. Ser mulher em Dubai, enfim, um monte de falta de conhecimento mesmo, né? E nesse momento da minha frustração, eu comecei a falar, o que eu vou fazer? Eu decidi que eu não quero ficar aqui, né? Não tinha nada que estava me impactando muito no Brasil também, não era nem uma questão política, era uma frustração de carreira mesmo, sempre quis sair do Brasil de novo, depois da bastante. E eu comecei a pensar, quem que pode me ajudar nesse processo, nem que seja me explicando como é que eles fizeram isso? Que aí entra a questão da curiosidade, que eu sempre falo para as pessoas, que é importante você perguntar como que as pessoas chegaram onde elas chegaram, porque às vezes a solução é tão mais simples do que a gente cria na nossa cabeça, né? E eu, como entrevistadora, é natural que eu faça essa pergunta para as pessoas. Para quem não trabalha com o que eu trabalho, já fica um pouco mais constrangido de fazer isso. Aí entra a minha cara de pau. Nesse momento da frustração, mandei uma mensagem para ela, na maior cara de pau do mundo, e a mensagem foi exatamente assim: como é que você está aí? Eu não vejo, eu tô de saco cheio do Brasil, eu quero sair daqui. Você conhece alguma empresa que está contratando, ou você está precisando de uma pessoa de recrutamento e seleção para sua empresa? Se você tiver, só quero te avisar que eu estou disponível para a gente bater um papo e trocar uma ideia. E eu tive a maior sorte do mundo de o timing ter sido perfeito, porque ela respondeu essa mensagem imediatamente falando: Sara, eu trabalho numa startup, nós estamos recrutando, nós estamos no período de hypergrowth, eu preciso de uma rede de recrutamento. E se você topar, eu te coloco no processo, você vai conversar com o CEO. Então, no mesmo dia que eu estava desfazendo as malas ilusórias que eu tinha criado na minha cabeça para Londres, eu comecei a cogitar a possibilidade de fato, ir para Dubai, sem saber nada sobre Dubai, sem saber o que eu ia enfrentar, sem saber a cultura do país, sem saber nada. O meu objetivo era claro de sair do Brasil. Primeiro eu saio, depois eu resolvo o que eu tenho para resolver. Então deu muito certo essa estratégia, que na verdade ela foi 50% desespero, 50% cara de pau, mas ela deu muito certo, né? E eu estou aqui até hoje, vai fazer 3 anos que eu estou em Dubai, não estou naquela startup, não deu certo. Nos primeiros 3 meses a empresa mudou completamente, eu fiquei desempregada aqui, consegui outro emprego, enfim, mas o meu objetivo principal era estar aqui. E foi isso que eu consegui. Com os astros se alinhando aí. Exatamente. Sara, o que te motivou a escolher recrutamento executivo, assim como área de atuação? Se você consegue me dizer qual... Vamos começar com essa primeiro. O que te motivou realmente a escolher o recrutamento executivo como área de atuação? Eu brinco muito, Daniel, e se você conversar com outros headhunters ou recrutadores, talvez eles concordem comigo, a maioria concorda quando eu faço essa piada, que recrutamento você não escolhe, ele te escolhe. Assim, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que na faculdade, seja a faculdade de recursos humanos, seja na faculdade de psicologia, eu sou jornalista, não sou nem formada em nada que se assemelha à carreira academicamente, a recrutamento e seleção. Ninguém fala assim, nossa, eu quero muito recrutar, porque é muito trabalho, é um trabalho muito frustrante, você precisa ter uma resiliência muito grande, ele é muito cansativo, ele é muito exaustivo, chega um momento que ele fica muito exaustivo. E o que aconteceu comigo foi, eu sou jornalista de formação e trabalhei com assessoria de imprensa a maior parte da minha carreira de comunicadora. E um dos meus clientes era uma consultoria de executive search, era um player local, bastante importante no Brasil, mas era um player local, e eu falava diretamente com o CEO e com os sócios, né, do ponto da perspectiva de assessoria de imprensa. Uhum. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que o trabalho que eles exerciam lá, como headhunters, como executive search consultants,
era muito interessante, porque ao contrário do que eu fazia, eu falava com jornalistas o dia todo para tentar vender uma pauta. E eu percebia que o que eles faziam, na verdade, era um trabalho que tinha um impacto muito maior na vida das pessoas, porque eles falavam com as pessoas para oferecer para elas, talvez, a oportunidade de mudar a vida delas, seja para um emprego melhor, seja para um segmento melhor, enfim. E aquilo começou a me chamar muita atenção. E eu acho que em determinado momento da minha carreira de comunicadora, eu comecei a perceber que aquilo que eu estava fazendo não estava me dando o prazer que eu gostaria de ter no meu trabalho. E comecei a pensar, o que mais eu posso fazer, né? Na verdade, a decisão foi feita pelo universo, porque em 2016, acho que o mercado brasileiro estava numa crise muito grande por causa da crise econômica global, e a empresa que eu trabalhava, eles fizeram uma grande reestruturação. Antes disso acontecer, o CEO da empresa, o CEO da consultoria, ele me convidou para fazer parte do time de marketing interno deles. Eu comentei um pouco que eu tinha muito interesse no mercado de Executive Search, ele falou, se você quiser, vem fazer a parte da comunicação interna da companhia. E eu foi muito legal, eu fiquei bastante tempo lá, eu fiquei quase 5, 7 anos nessa empresa, muito nessa parte de comunicação. 2016 a crise, a empresa reestruturou, o CEO saiu, e eu precisei me movimentar, porque eu precisava me manter empregada. A gente não pode se dar o luxo de ficar escolhendo muito, né? Claro. E uma das pessoas que trabalhavam comigo, eu fazia parte do núcleo de comunicação, que também era responsável pela área de pesquisa, que é a área dos recrutadores. Uma pessoa desse mesmo time já estava em outra consultoria e falou, Sara, você não quer tentar? Você já sabe o que a gente faz, você já sabe lidar com as pessoas porque você já faz isso como comunicadora. Vem, tenta, se você não gostar, tudo bem. E nessa eu estou há quase 10 anos já fazendo a mesma coisa. Entrei no mercado de Executive Search, num outro player também no Brasil. Comecei a entender quais eram as grandes diferenças e me apaixonei completamente pelo aspecto de relacional dessa profissão de recrutamento e seleção. Um aspecto humano, né? Totalmente. Deveria ser mais, sinceramente, assim, deveria ser mais. A gente vai entrar mais nesse assunto, com certeza, ao longo da conversa, mas foi muito mais nesse falar com pessoas interessantes. Eu acho que esse foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse mercado, porque eu falo com pessoas o dia todo, e eu falo com muitas pessoas durante o dia. Tudo bem que é na perspectiva de uma avaliação, mas ainda assim, a quantidade de conhecimento que eu adquiro em cada interação que eu tenho, com cada candidato que eu tenho, seja ele muito bom ou seja ele mediano, é muito interessante, porque eu não sou especialista nas áreas que eles são. E quando eles me trazem isso, parece que a sua mente ela vai expandindo de um jeito assim tão interessante que evolui o seu lado pessoal também, porque hoje eu tenho total segurança que eu consigo conversar sobre praticamente qualquer assunto, na superficialidade da borda, mas ainda assim eu sei do que a pessoa está falando, eu consigo entender como as empresas funcionam, como o mercado opera, como as áreas se conversam. Isso para mim é um valor altíssimo que a profissão agrega. Então isso que me segura muito a ela também. Sara, você excelente, isso aí que você falou, a gente vai com certeza aprofundar. Eu posso dizer que você também empreende no setor de recrutamento aqui, entre aspas, porque você tem o Trabalhar em Dubai, que auxilia profissionais ou clientes brasileiros a se recolocarem não só em Dubai, mas também você tem parcerias com outros grandes recrutadores ao redor do planeta. Tem algum desafio assim de empreender nesse setor de recrutamento? Olha, eu já tive uma consultoria no Brasil por 3 anos e nós tínhamos realmente uma empresa estruturada com sócios, com funcionários e trabalhando nesse recrutamento mesmo do dia a dia. Meus clientes eram pessoas jurídicas e os meus candidatos eram o meu principal produto, vamos chamar assim, né? A grande dificuldade desse mercado, quando você vai começar um processo de consultoria do zero, uma empresa do zero, no Brasil especificamente, você não é ninguém, você não tem reputação, você não tem um buy-in muito grande de ninguém, né? Então, você precisa fazer esse começo, conexões certas, porque tudo que você precisa para recrutar é um celular, um computador, uma licença, seja ela do LinkedIn, seja ela, enfim,
alguma coisa para você controlar, você tem uma base de dados, e você precisa de você, né? Então, assim, financeiramente falando, não é um negócio muito robusto, muito caro para começar, para dar o pontapé inicial. Porém, você precisa de cliente, você precisa de uma empresa que vai chegar para você e vai falar, Sara, eu tenho essa posição e eu quero que você busque para mim. Porque a gente é remunerado com base na contratação, né? Então, é esse começo que é difícil, é você abrir essa primeira porta. Porque a partir do momento em que você começa e você entrega um bom resultado, você entrega bons candidatos, naturalmente isso vai facilitando a sua entrada, o boca a boca vai rodando, a sua reputação vai aumentando, você se conecta com mais pessoas, candidatos que são tomadores de decisão e por aí vai. Então, esse é um desafio que a gente tinha muito no começo da consultoria quando eu estava no Brasil. O Trabalhar em Dubai, ele é muito mais um programa de awareness, na verdade, do que um negócio propriamente dito, porque o objetivo principal, eu criei o programa porque depois que eu vim para Dubai com conhecimento zero e com conhecimento baseado na internet, a minha cabeça explodiu, assim, porque eu sempre fui uma pessoa focada em carreira internacional, que sempre foquei nos mercados que todo mundo foca, Estados Unidos e Europa, porque eu achei que era a única opção que tinha, porque eu achei que nenhum outro mercado seria atraente ou seria interessante do ponto de vista de qualidade de vida, do ponto de vista de experiência internacional. Quando eu caí aqui de paraquedas... Ou que fosse aberto também para os profissionais. Exato, ou fosse aberto para profissionais. Quando eu caí de paraquedas aqui, depois do choque inicial, eu descobri várias coisas muito interessantes. Primeiro, Dubai é feito por expatriados, né? Diferente de Europa e Estados Unidos. Eu vou sempre falar Europa e Estados Unidos, mas é óbvio que tem outros países também que se comportam de maneira parecida, mas os mais hypados são esses dois, né? Quando eu cheguei aqui, eu vi que 85% da população era expatriada, eu percebi que tem uma multiculturalidade que nenhum outro lugar do mundo vai te proporcionar. Isso é fato. Nenhum outro lugar do mundo vai te proporcionar a multiculturalidade que Dubai vai te entregar. E uma vantagem muito boa de Dubai é que uma vez que todos são expatriados, você não sofre por ser imigrante. Quando eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos, por mais que eu era jovem, era o intercâmbio e tal, era claro, você tinha uma percepção muito mais tangível da relação americano-imigrante. Agora a questão ainda tá muito mais latente, né? Redes sociais, políticas e tal. Aqui em Dubai não tem isso. Aqui em Dubai ninguém se importa pelo fato de eu ser brasileira, ninguém se importa pelo fato de eu ser imigrante, pelo contrário, eles têm muita curiosidade, porque não tem muitos brasileiros aqui ainda. Então isso desperta uma curiosidade muito grande. Isso se reflete no mercado de trabalho, porque uma vez que você tem uma população local muito pequena, que até existem programas do governo para incentivar a contratação local, como se fosse um programa de cotas, né, vamos chamar assim. Sim. O meu valor como profissional é o mesmo valor que eu tinha no Brasil. Eles precisam do meu conhecimento independente da minha nacionalidade. A única coisa que eles precisam é do idioma, a língua oficial do mercado corporativo em Dubai é o inglês, e eles precisam do conhecimento que eu trago. Isso serve para qualquer profissional. Então, ao invés de eu dar passos para trás para ter a oportunidade de estar naquele país, em Dubai, às vezes, você dá passos para frente, você já vem numa empresa melhor, num cargo melhor, numa remuneração melhor, vai sempre ser, num país que é tax-free, já começa por aí, essa é uma vantagem absurda, que aqui tem realmente imposto zero, e é literalmente imposto zero. E aí, quando eu descobri tudo isso, fora que é super ocidentalizado, a vida que eu levo aqui é a mesma vida que eu levava no Brasil, com segurança, com conveniência, com qualidade de vida lá em cima. É muito quente no verão, o verão está começando agora, é muito quente no verão. Porém, a estrutura daqui é fantástica. Eu tenho mar, eu tenho deserto, eu tenho bares para quem gosta de bar, eu tenho baladas para quem gosta de balada, eu tenho lugares para você só curtir e tomar sua água de coco, eu tenho lugares para você meditar, eu tenho tudo aqui. Quando tudo isso aconteceu, quando todas essas informações chegaram dentro de mim, eu descobri a minha missão. A minha missão é fazer as pessoas descobrirem, os brasileiros descobrirem que existe mundo além do eixo Estados Unidos e Europa para o mercado de trabalho. Existe um lugar onde você vai ser valorizado como profissional, que você não vai sofrer consequências da sua nacionalidade e você vai ter uma qualidade de vida que você não vai encontrar em outro lugar do mundo.
E essa foi essa epifania, vamos chamar assim, que fez eu criar o Trabalhar em Dubai, para ajudar as pessoas a saírem dessa mentalidade mais afunilada do eixo Estados Unidos e Europa, e expandirem, porque às vezes você quer ter uma carreira internacional, mas você está focando errado. E você pode ter uma carreira internacional e uma vida muito melhor, você pode ter uma melhora de vida muito fora desse eixo. Fora desse eixo. E não só Dubai, existem vários outros hubs. Agora eu entendo que eu estou aqui, existem vários outros hubs, mas o Trabalhar em Dubai foi criado para isso, para ajudar as pessoas a expandirem essa ideia existe vida lá fora, em outros lugares, e auxiliar elas nesse processo do início, porque ninguém sabe como começa, ninguém sabe como entra no mercado, ninguém sabe como se estrutura. Então, por causa disso, porque é muito mais um programa de awareness e de ajuda no one-on-one, não foi tão difícil quanto foi abrir uma empresa no Brasil. Isso não dá para comparar, assim. Não dá para comparar essa questão da complexidade da burocracia. Uhum. Mas o Trabalhar em Dubai ainda é relativamente recente, os perrengues estão começando a rolar agora, ainda bem, significa que está andando para frente, né? Que bom. Pelo menos você consegue realmente desmistificar essa questão desse eixo Estados Unidos e Europa. E eu tenho um amigo que trabalhou em Dubai há muitos anos atrás numa agência de publicidade, acho que era na Sapient Nitro, se eu não me engano, e também foi uma experiência incrível assim para ele, mas já faz mais de 8 anos, assim, se eu não me engano. E, Sara, eu quero entrar agora, continuando nosso papo nessa linha e indo aprofundando, sobre tendências de mercado. Você falou de procurar profissionais, assim. O que você percebe de evolução do mercado de recrutamento de executivos nesses últimos anos, assim? Muita coisa mudou, Daniel. Eu acho assim, antigamente mudou a forma como a gente buscava candidato, mudou a forma como a gente avaliava candidato e mudou também a forma como as empresas estão recebendo candidato. Nos últimos anos, acho que é impossível não citar a pandemia. A pandemia também abriu os olhos do mercado para outros modelos de trabalho, não só o presencial, né? Então, isso mudou muito a forma como as próprias pessoas percebiam os modelos que elas queriam estar inseridas. E as empresas mudaram muito nos últimos anos por causa da evolução da tecnologia, né? Antigamente, a gente tinha outros desafios de tecnologia. Hoje, o que a gente aprendeu agora, amanhã já está obsoleto. Então, esse perfil de versatilidade, adaptabilidade, hoje são características que são muito buscadas pelas pessoas, seja um executivo, seja mid-level, seja entry-level. As novas gerações, né, hoje a gente tem 3 gerações no mesmo mercado de trabalho, isso causa um desafio muito grande do ponto de vista da cultura e uma quebra antigamente era bom e a gente só fazia desse jeito. Isso tem um impacto grande no mercado hoje também. E essa globalização e essa capilaridade que o mercado híbrido e o remoto trouxe para o mercado de trabalho também. Tá bom. Você falou você citou aí quase que habilidades e competências. O que você tem visto sobre habilidades e competências que têm sido mais valorizadas pelas empresas a buscar líderes ou C-levels ultimamente? Existe se eu tivesse que escolher uma característica, eu com certeza escolheria a flexibilidade. Eu acho que o perfil adaptável e o flexível para se adaptar à cultura da empresa que ela vai começar, que ela vai ser inserida, é uma característica super importante. Existe uma concepção um pouco errada do mercado de trabalho, para quem não recruta, que as pessoas não sabem, que não existe uma fórmula mágica, não existe um perfil ideal. Existe um perfil ideal para a empresa X. Existe um perfil que vai funcionar na empresa Y. Existe um desafio que precisa ser enfrentado por uma determinada empresa. Existem empresas que têm culturas agressivas, culturas de gestão e modelos de gestão que são agressivos. Você precisa fazer um alinhamento, e aí que entra o alinhamento cultural,
o perfil que você vai buscar no executivo, que vai performar bem nessa cultura, vai ser diferente da característica e do perfil, dos skills que você vai buscar num executivo que precisa performar numa empresa de uma cultura mais humanizada, ou de numa cultura mais lenta, ou numa cultura mais matricial. Então, existem diversas coisas que precisam ser levadas em consideração na hora de você desenhar o que é um perfil ideal. Agora, o que todos eles têm em comum, né? Todos eles são excelentes vendedores de si mesmos, são pessoas que sabem o valor que eles têm e como eles trocam esse valor com as pessoas, extremamente bem relacionados, e eu não estou falando de ter networking, conhecer pessoas famosas, e sim saber se relacionar com as pessoas dentro da empresa. Isso é uma característica que vai levar qualquer pessoa muito longe, e a flexibilidade no sentido de entender que o modelo de gestão precisa ser respeitado dentro daquela empresa e você precisa se adaptar àquele modelo de gestão e entender como é que você vai entregar resultados seguindo aquele modelo de gestão. Por isso que ou você vai buscar pessoas que já estão em empresas parecidas, porque aí é um plug and play, é uma coisa mais fácil, ou a pessoa precisa mostrar um grande olhar em resultado, ela consegue entender que o objetivo final é claro e vai atrás dele, e vai contornar todos os desafios que vão apresentar aqui na frente. Mas no frigir dos ovos, no fim do dia, vai muito de acordo com a cultura individual daquela empresa específica que precisa daquele profissional. Nem todo mundo vai servir em todos os lugares, basicamente, mesmo que a sua escolha seja flexibilidade como uma habilidade e competência primordial. Seria isso? Não vai. Isso é uma das principais quebras de barreiras que eu preciso deixar claro para os candidatos e também para os clientes que eu tenho no Trabalhar em Dubai, que não necessariamente você fracassou. Provavelmente você não fracassou. Tem um desalinhamento. Existe um desalinhamento cultural, e esse desalinhamento cultural ele não vai ser resolvido só porque você quer. Existe um match, é um relacionamento empresa e profissional. É como um casamento mesmo. Às vezes o casamento dá muito certo, às vezes o casamento não dá certo, às vezes ele dá certo a trancos e barrancos, às vezes você faz ele dar certo, mas não, existem momentos em que não vai dar certo, não vai dar liga. E isso não significa que você fracassou. Isso talvez signifique que você está numa empresa com cultura diferente da cultura que você deveria estar inserido. E, às vezes, você tira a pessoa daqui e coloca numa empresa de outra cultura e ela performa de maneira maravilhosa. Ou seja, ela nunca foi ruim. Ela nunca teve problema de performance. No lugar certo, você brilha diferente. Não é aquela... Exato. No lugar certo, você brilha diferente. Muito bom isso, porque às vezes a gente fica se pegando nessa, puxa, não deu certo em tal coisa, tem essa questão de alinhamento também, super, super entendível. E no fim vai ser sempre o alinhamento com o gestor, né, Daniel? Essa é outra coisa muito importante, assim. As empresas mais estruturadas, que têm áreas de talent management, que têm áreas que têm programas robustos de performance review, de avaliação de performance e tal, elas sempre vão tentar adaptar a diversidade que existe dentro da empresa àquela cultura macro que ela está inserida. E é o papel da empresa fazer isso. Ela precisa identificar que existem profissionais com perfis diferentes dentro do mesmo ambiente, e aqueles perfis precisam trabalhar juntos com foco em entregar o resultado, em fazer aquela área virar, em fazer aquela empresa performar. A empresa tem essa obrigação, ela tem a obrigação moral de fazer isso acontecer. Mas muitas vezes os maiores conflitos é entre líder e liderado. E, infelizmente, tem vezes que esse conflito não vai ser resolvido com um programa de talent management. Às vezes vai, a gente sempre torce para que vá, só que nem sempre, porque no fim do dia também são pessoas lidando com pessoas, todos os dias, é gente lidando com gente, não é robô lidando com robô, nem número lidando com número, é gente lidando com gente. Então é natural que tenham quebras, é natural que tenham esses clashes, é natural que existam desafios, e é natural que nem sempre funcione também. Sem dúvida, disse tudo. Sara, como que você vê a transformação digital impactando os processos de recrutamento executivo? Porque você citou que a pandemia abriu, eu acho que modificou algumas coisas de como isso funcionava. Qual seria o grande impacto, assim, na sua experiência?
A pandemia, ela quebrou barreiras geográficas que eram colocadas antigamente, né? Então, ela provou que você consegue trabalhar de outros ambientes e performar, entregar resultado da mesma maneira, independente de onde você está. Então, teve um boom de pessoas trabalhando remotamente para outros países a partir desse momento, porque foi se provado por A mais B que a gente sobrevive sem precisar estar frente a frente com aquela pessoa, óbvio, na maioria das áreas, né? Também não sejamos levianos, né? Claro. A evolução digital, principalmente a inteligência artificial hoje, né? Do ponto de vista do recrutamento, eu vejo que ela teve uma melhora muito grande no candidate experience, na experiência do candidato. Porque uma vez que a gente consegue usar a inteligência artificial para otimizar processo, desde o approach ou o controle desse funil de recrutamento, ou em que etapa do processo o candidato está, que tipo de informação ele precisa ter naquele momento, que tipo de acompanhamento. Antes, a gente precisava ter uma planilha enorme e tentar falar com pessoa a pessoa para mantê-los atualizados. Hoje, a gente consegue, com o advento da inteligência artificial, fazer isso de uma maneira mais automatizada. E aí a pessoa consegue ter total visibilidade do processo e a gente consegue ter um pouco mais de controle sobre onde estão os candidatos e onde está quem está ali, né? Isso é importante também trazer, Daniel, que o candidato é um, mas para o recrutador, o candidato é um de não sei quantos, vai depender daquele volume. De repente. Para o candidato, é o único processo, talvez, que ele está fazendo, sei lá, em 5 anos, porque é uma pessoa que não está acostumada com o processo seletivo. O peso que o candidato dá para o processo é completamente diferente que do peso do recrutador dá para aquele processo. Porque para o candidato é uma experiência única. Para o recrutador, o candidato é 1 em 20 daquele dia. Né? Então, existe uma quebra de perspectiva também, de expectativa em relação ao processo seletivo, e aí quando a gente coloca a inteligência artificial a nosso favor, a gente consegue pelo menos facilitar esse candidate experience e otimizar parte desse processo. No back-end do processo seletivo, para quem recruta, ele ajuda muito no controle, na análise e na identificação dos perfis certos dentro do principal campo de busca hoje, que é o LinkedIn. Porém, a gente sempre vai quebrar e vai bater na mesma tecla. Eu só vou achar você se você estiver exposto. Se você não tiver um CV bem feito, ou se você não tiver, se não tiver claro o que você faz, de onde que você é bom, nenhum IA vai te achar. Nenhuma Sara, pessoa física, vai te achar, pessoa jurídica vai te achar, e nenhum IA vai te achar. Então, por mais que a gente evolua na inteligência artificial, a gente ainda precisa que a pessoa tenha os dados que sejam encontrados, né? Esse é o famoso otimização de perfil, né? Isso do ponto de vista do recrutamento. Em outras áreas, a IA tem feito trabalhos fenomenais de trazer velocidade, de trazer mais informação, de disseminar mais conhecimento e de juntar as pessoas, porque consegue otimizar processo, e a otimização é acho que é a maior conquista da evolução digital, é a gente conseguir otimizar o processo, seja ele qual for. Eu tenho estudado IA bastante nos últimos anos aí também, nos últimos 2 anos e meio. Você falou que a IA, ela otimiza aí os processos dos recrutadores. Quero entrar num lado que é a parte humana da coisa. E a gente está falando bastante sobre relação, você mesmo colocou, pessoas com pessoas, sempre. É uma defesa que eu faço desde que eu comecei minha carreira. Acho que é mais uma afirmação, na verdade. A IA, ela não pode substituir o olhar humano para a identificação de talentos, mas ela vai funcionar para você como um complemento, assim. É basicamente isso que você está defendendo agora, que você comentou há pouco, certo? Dentro do conceito da inteligência artificial, a gente tem sempre o human in the loop, né? Então, o fator humano, ele vai ser sempre necessário. No processo de recrutamento, o que a IA vai fazer por nós, recrutadores? Ao invés da gente buscar perder muito tempo nessa fase inicial de triagem, onde a gente precisa de uma lista longa de pessoas que a gente chama de long list, de pessoas que são minimamente aderentes à posição, em vez da gente perder horas e horas e dias fazendo essa lista, a IA vai trazer isso com muito mais velocidade. Esse é um ponto. A partir do momento que esses nomes estão na minha frente, eu, como recrutadora, headhunter, qualquer nível de senioridade que a pessoa do outro lado tenha, eu preciso achar o perfil ideal para a minha empresa. Eu não tenho como fazer isso com base
no que a IA está me jogando. Por quê? O que vai definir se essa pessoa é adequada para aquela posição, além dos skills técnicos, são os skills comportamentais, são os skills interpessoais. E não tem como a gente fazer isso sem estar na frente de alguém fazendo uma avaliação com essa pessoa. Não tem como um hiring manager, um líder da área, contratar alguém com base num documento. Essa pessoa precisa passar por um processo de avaliação, precisa ter precisa ter um fit cultural, mas também, assim, o papel aceita tudo, né, Daniel? Eu aprendi isso com advogados amigos meus. O papel aceita tudo, você pode falar o que você quiser no papel. Como é que você vai provar que você realmente entrega aquilo que você está dizendo que você entrega? Só a partir de avaliações de pessoas, né, de carne e osso, né, a partir de ações no dia a dia, as entrevistas, os cases. Então, assim, a inteligência artificial ajuda muito a gente a ganhar velocidade nessa primeira etapa, que é o que a gente chama de topo de funil. Mas a partir do momento em que a gente evolui aquele candidato e ele transita por aquele funil, a gente precisa do fator humano muito mais do que o fator do IA. O que o IA vai fazer? Esse candidato foi aprovado, então vai automatizar o processo de mantê-lo informado sobre as próximas etapas. Ele foi rejeitado, vai automatizar o processo de sign-off, de feedback negativo, o que seja. Mas nunca vai ser possível a gente fazer um recrutamento de ponta a ponta utilizando inteligência artificial, qualquer que seja, nunca, porque existe bias que a tecnologia sempre vai trazer, existe uma evolução natural da inteligência artificial com base nos perfis que ela está utilizando, que vai ser uma base limitada, sempre vai ser uma base limitada. Então a gente não pode considerar tudo e jogar tudo na responsabilidade de uma máquina, de uma tecnologia. Para recrutamento, não tem como a gente fazer isso 100% utilizando tecnologia. Não tem como, impossível. Tá bom. Eu acho que nem deve também jogar tudo na responsabilidade da máquina. Eu acho que o lado humano, ele é super importante. E eu tô te perguntando isso também, tá aqui no nosso papo, porque eu também tô nesse momento, né, de colocação como eu te coloquei. Dentro das tecnologias de IA que você comentou, tem alguma específica que se mostra muito eficiente para o processo, ou a gente fala, a IA como um todo está ajudando a otimizar os processos fim a fim, ou tem uma tecnologia ou um case que você consiga colocar? Olha, pela minha experiência, eu tenho percebido que nos últimos 2 anos, tem muitas empresas novas, muitas startups desenvolvendo novos ATS, que é o sistema de tracking de candidato que a gente utiliza. Cada empresa utiliza um. É um mercado super pulverizado. A gente tem muitos exemplos de ferramentas e plataformas que são utilizadas. Então, assim, eu não consigo citar uma e falar assim, essa vai revolucionar o mercado. Entendi. Porque eu fui chamada para ser consultora de, no mínimo, 3 dessas plataformas em diferentes lugares do mundo. E eu percebo que todas elas são muito semelhantes na ideia principal, elas vão mudar muito pouco no bits and bytes, ali no back-end da plataforma, mas elas ainda não são a maior parte do mercado. A gente não tem dados suficientes ainda para dizer isso aqui funciona muito. O LinkedIn tem trazido muita evolução e tem trazido muita novidade do ponto de vista da inteligência artificial, mas ainda assim o processo de recrutamento no geral, ele ainda é feito de maneira mais old school e mais tradicional. A gente utiliza aqui para facilitar esse começo. De novo, topo de funil, perfeito. O resto, a gente não tem muito como mudar. Uma famosa peneirada, né? Deixa eu ver quem passa aqui para eu olhar o currículo e ver se tem as tags necessárias para eu chamar essa pessoa para uma entrevista. E, Sara, continuando nessa toada e falando de desafio, assim, um pouquinho ligado à tecnologia também, quais são os principais gargalos que as empresas acabam enfrentando hoje para atrair e reter talentos executivos, assim? Tô falando de C-level. Isso não é só hoje em dia, eu acho que isso é uma tendência de mercado já de muitos anos, né? O executivo, não importa qual é o nível dele, ele vai ser movido a um propósito. E identificar se o propósito daquela pessoa está alinhado com o propósito da empresa é um gargalo que a gente tem
do ponto de vista de quem está recrutando, né? A gente precisa de achar pessoas que tenham propósitos alinhados, porque não existe fórmula mágica, Daniel. Se você não acredita naquilo, você não vai vender aquilo. Se você não acredita naquilo que você está fazendo, você não vai se entregar para performar mais. O mercado corporativo, eu falo isso e eu tenho pena de falar isso, mas eu acho que é a minha obrigação de falar. Ele é super cruel, ele é agressivo, ele não é humano, ele é muito difícil e a gente precisa entender isso para poder entender o que a gente vai enfrentar quando a gente é profissional e quando a gente precisa de um emprego, quando a gente está focado na evolução da nossa carreira. Então, tem um pouco da questão principal de alinhamento de propósito, né? Alinhamento de expectativas é uma coisa muito importante também. Quanto maior o cargo executivo, mais mais limitadas são as opções de crescimento daquele executivo, né? Uma discussão que sempre tem dentro do mercado de executive search é: virei presidente, e agora? Virei CEO, e agora? E às vezes você tem pessoas em cargos de altíssima liderança que têm ali 45 anos, 50, 52 anos. E eles também querem crescer na carreira. Mas e agora? E agora? O que vai acontecer? Vai para o conselho? Pode ser, pode virar conselheiro. E depois vai virar presidente do conselho? Pode ser, mas e depois? E depois? Quanto mais você chega no topo, menores são as oportunidades que você tem a partir daquele momento, né? Sim. Outro gargalo muito importante também é: quanto maior o nível executivo, mais coisas ele coloca em consideração na hora de tomar uma decisão. Então, pode ser que você seja drivado por dinheiro. Não estou julgando absolutamente ninguém para isso. Aí você vai lá, joga um caminhão de dinheiro, a pessoa vai. Mas podem ter muitas outras coisas que vão ser completamente importantes e primordiais para que ele tome essa decisão. E você, enquanto empresa, você precisa saber navegar isso e oferecer quais são, se você puder, obviamente, oferecer quais são, né? Eles vão considerar uma série de fatores. Os gargalos que a gente tem hoje, do ponto de vista técnico, alguns ainda estão muito ligados à questão da tecnologia, sim, o quanto a pessoa consegue se adaptar à evolução da tecnologia e os momentos. As empresas, as mais tradicionais, estão quase todas passando por um processo enorme de transformação digital, e essa transformação digital começa do sisteminha que era utilizado. Antes tinha papel, hoje tem uma planilha de Excel e agora tem um sistema, a gente usa um SAP, um Oracle, que seja, um ERP, até uma transformação mais como a gente se relaciona com as pessoas no dia a dia, como que a gente aborda questões, como que a gente lida com questões no dia a dia. E também isso é um gargalo hoje, porque a gente pega pessoas talvez que sejam muito boas tecnicamente, mas que não conseguem conviver no mundo de constante mudança. Mas, de novo, no fim do dia é muito relacionado a qual é o desafio que a empresa tem hoje e qual que é o perfil que vai resolver o problema daquela empresa hoje. Então, os gargalos, eles podem ser macros, mas na maioria das vezes eles vão ser micros e individuais para aquela cultura e aquela empresa naquele momento. Muito bom. Você falou sobre, talvez, um principal gargalo ser tecnologia hoje, mudança cultural, disso tudo. A gente vê mesmo essas mudanças acontecendo no mundo inteiro. Nas empresas que eu passei, eu participei de algumas transformações de implantação de SAP, enfim. Mas o que me pega, assim, existe algum gargalo de soft skill? Porque a gente está falando tanto hoje em dia de inteligência artificial. Como que isso fica sendo avaliado pela empresa? Existe um gargalo de soft skill que elas precisam tampar, sim ou não? Existe. Assim, a questão geracional, ela tem tido tem gerado bastante atrito dentro das empresas, porque, de novo, você tem hoje as 3 gerações no mesmo ambiente. Você tem Baby Boomer, você tem geração X, você tem Millennials e você tem a geração Z agora. E cada geração se comporta de uma maneira diferente dentro de um mercado de trabalho. E cada uma delas espera algo diferente da empresa e performa sob ambientes diferentes. E para que a performance aconteça, a empresa também tem que prover o ambiente para que a pessoa possa performar. Senão isso aqui não sai do lugar, vai ficar rodando. Então existe assim, você tem líderes que são de gerações mais antigas, que precisam entender que hoje as pessoas se comportam no trabalho de maneira diferente. E não adianta você achar que
eliminar esse problema deixando de contratar a geração Z, deixando de contratar a milênio. Você não vai resolver esse problema, essa conta não fecha. Você precisa dessa mão de obra que está disponível no mercado e ela vai vir de gerações diferentes. Então, existe essa questão da adaptabilidade e entender como é que cada geração performa em cada ambiente diferente e como você faz a união delas. Porque não é só ter a geração Z no marketing e ter a geração dos baby boomers no financeiro. Não, hoje em dia você tem os 3 no mesmo time. Você tem os 3 no mesmo time. E aí você tem uma pessoa que... vamos usar como exemplo a área financeira. Você tem um CFO que tem todo o seu processo mental e estratégico lidando com uma pessoa que não sabe necessariamente mexer numa ferramenta simples, não sabe mexer no computador direito, porque já cresceu nativo digital e não está acostumado a lidar com o computador, não está acostumado a lidar com aquela plataforma, só que ela tem uma forma de pensar e raciocinar que vai trazer um resultado talvez melhor e mais rápido, Sim. porque ela tem acesso a outras ferramentas. Então, como é que você faz como é que você enxerga que essas diferenças somam? É uma característica, é um soft skill hiper importante e que está ligado com a liderança, porque um bom líder é aquele que consegue identificar que existe uma diversidade de pensamento, existe uma diversidade de cultura, de background, de história que as pessoas do seu time têm e elas precisam se alinhar e performar junto. E é o famoso walk the talk, né? A gente acredita naquilo que a gente vê. E se o líder fala uma coisa e age de maneira diferente, existe uma quebra. E isso o CEO da empresa que me trouxe para a Executive Search, ele tem uma frase que eu adoro, que é: escada suja se lava de cima para baixo. E eu uso essa frase sempre, porque é isso, escada suja se lava de cima para baixo. Não adianta você achar que o problema, se a empresa não está performando bem, aquele time não performa bem, todo tempo você troca a pessoa, você troca outra, você troca outra, e a coisa não resolve, é porque a escada suja se lava de cima para baixo. A liderança não está sabendo entender e fazer esse time performar. Esse é um perfil muito bem visto no mercado de trabalho, muito difícil de achar também, mas que também, quando a pessoa tem os skills de liderança apurados e bem desenvolvidos, ela tem um potencial gigantesco para performar também em qualquer ambiente. Então, quadro, escada suja se lava de cima para baixo. Essa frase... Ela realmente mudou completamente a minha percepção. Eu ouvi ela há muitos anos, imagina, o CEO já fala ela 30, 40 anos atrás, e ela muda muito a percepção que eu vejo qualquer aspecto da vida, na verdade, que é isso, a escada suja vai sempre ser lavada de cima para baixo. Então, o perfil de liderança ele é super importante, identificar quais são as somas que a diversidade traz para aquela empresa é algo extremamente importante, e entender que a tecnologia veio para ficar, que a evolução da inteligência artificial veio para ficar, e erros vão ser feitos neste processo de adaptação, mas não tem como voltar atrás. Você não vai evitar que as gerações se encontrem, você não vai evitar que a tecnologia seja utilizada, e você não vai evitar que você, como líder, tenha responsabilidade gigantesca de cima para baixo, cascateada de cima para baixo. Perfeito. Você falou sobre todas as gerações estarem no mesmo ambiente. A pandemia trouxe a possibilidade do trabalho híbrido, e você mesma colocou que a gente viu que as pessoas funcionam distante do seu posto de trabalho e podem entregar mais ou melhor, desde que ela seja responsável, obviamente, para fazer um trabalho de qualidade. O impacto dessas novas modalidades, híbrido e remoto, tem ajudado ou atrapalhado a busca por executivos? Porque a gente vê muitas empresas voltando full, 5 dias por semana. Tem dificultado o acesso de executivos na sua busca por recolocação? Eu confesso, Daniel, que pela experiência que eu tenho aqui em Dubai, acho que é importante contextualizar uma coisa. Dubai não pratica o modelo flexível, o modelo híbrido ou o modelo remoto, tá? Aqui não é. Aqui a gente está bem atrasado nessas discussões até. Mas o que eu percebo muito no mercado do Brasil, quando eu troco com os meus colegas, quando eu converso com as pessoas do programa, essa questão muito da flexibilidade, ela está muito mais alinhada a pessoas um pouco mais jovens ou áreas que não são necessariamente com uma demanda
do que você precisa estar lá fisicamente tão grande, mas ela tem quase nenhum impacto no mercado executivo atual. Assim, o executivo que já chegou nesse cargo de liderança, ele sabe que ele precisa, muitas vezes ele sabe que ele precisa estar lá. Ele sabe que ele precisa estar próximo da liderança do CEO, ele sabe que ele precisa estar olhando o que está acontecendo na empresa, ter um pouco mais de controle nesse sentido. Então, assim, do ponto de vista dos candidatos, em 3 anos que eu estou recrutando para Dubai exclusivamente, toda vez que eu faço posição de liderança, de alta liderança do mercado executivo, eu nunca fui questionada sobre o modelo de trabalho. Agora, quando eu faço recrutamento de mid-level para baixo, aí essa é a primeira pergunta que vão me fazer. Sim. Mas os cargos mais altos de liderança, sim, raramente. A não ser que seja startup. Eu recruto para startup também. E às vezes essa pergunta vem em cargos de liderança, mas de novo, qual que é o perfil que eu estou falando? São perfis mais jovens. São líderes, ainda com uma grande responsabilidade, diretamente ligada no P&L, porém de menos de 40 anos. Então, aí já tem até uma questão geracional que está envolvida aqui. Também. Sara, você falou sobre potencial de liderança, né? A gente tem falado disso no nosso papo aqui. Como você avalia o potencial de liderança que um candidato tem para além das competências técnicas? Essa é uma boa pergunta, muita gente tem essa curiosidade, né? Dentro do mercado de recrutamento, a gente não recruta com base no que a gente gosta, tá? Ou no que a gente acredita. Existem os unconscious bias, os preconceitos inconscientes que nós carregamos na nossa cabeça. A psicologia já nos entregou diversas metodologias e maneiras diferentes para contornar esses bias, para que a gente não seja influenciado pelas nossas crenças no processo seletivo. Então, quando a gente fala de um processo seletivo sério, de uma empresa que segue esse conceito mais sério, existe uma metodologia chamada entrevista por competência. Essa metodologia, ela é utilizada por praticamente todos os recrutadores e a gente usa de evidências reais que aconteceram para prever que essa pessoa vai ser capaz de resolver aquele desafio no futuro. Então, a gente não é uma questão técnica, que assim, qual é o seu conhecimento técnico dessa ferramenta, o que você entregou de resultado aqui e ali. Tudo que é comportamental, a gente precisa ter evidência real. A gente precisa que a pessoa nos prove por A mais B que ela já fez isso em algum momento, para que a gente possa dizer para o nosso cliente interno ou externo que essa pessoa é capaz de fazer isso de novo. Porque você só vai ser comprado pela nova empresa, vai ter o seu buy-in, vai ter a sua oferta, se a empresa souber que você vai conseguir resolver o problema que ela tem hoje. E ela só vai aceitar isso se você já resolveu esse problema antes. Então, existem técnicas que a gente utiliza, perguntas que a gente utiliza, cases que a gente traz, exemplos que a gente pede para a pessoa nos dar, que não soam como uma entrevista ping-pong, mas que vão nos trazer muita informação. A gente não fala para a pessoa. E a gente não fala para a pessoa, olha, vamos começar uma entrevista comportamental agora. Mas um exemplo, por exemplo, vamos supor que o time que essa pessoa vai cuidar, ou a linha de reporte dessa pessoa, é uma empresa agressiva, de gestão agressiva, que vai ficar toda hora questionando, que vai toda hora bater de frente com ela, vai toda hora trazer ali o ponto de vista dele e tal. Isso a gente não vai mudar dentro da empresa. Então, como é que eu sei se essa pessoa vai se adequar a essa cultura dessa maneira? Eu vou trazendo ao longo da conversa, eu vou pedindo para que ela me conte quais foram momentos difíceis que você teve que lidar, que você não concordou, mas você teve que passar por cima disso, como você contornou isso, quantas pessoas que passaram por você hoje poderiam falar e o que falariam de você. Isso, a gente vai trazendo isso porque a gente precisa saber se a pessoa tem autopercepção, se a pessoa consegue entender quais são as características dos soft skills que ela traz, porque você perguntar, você é um bom líder? A pessoa vai falar, sou. Sim. Você é um bom chefe? A pessoa vai falar, sou ótimo, as pessoas me amam. Agora, quando você vai trazendo, então, me dá um exemplo de quando você exerceu a sua liderança e qual foi o impacto na vida do seu liderado, ou qual foi o impacto na carreira do seu liderado, ou se eu perguntar hoje para uma pessoa, para o seu chefe direto, como que ele descreve você, o que ele falaria para mim, o bom e o que precisa ser desenvolvido,
são coisas assim, que me citam um momento em que você teve que lidar com uma pessoa difícil, um stakeholder que era resistente, que era difícil, como é que você contornou essa situação, e a pessoa não consegue mentir. Na comportamental, a pessoa não consegue mentir, porque ela vai começar a falar sobre experiências que ela viveu que não são tangíveis, que o chat GPT não vai responder. Por mais que ela queira utilizar um GPT, não vai conseguir responder. Então, a gente avalia muito os soft skills através de evidências reais de que elas já fizeram isso no passado. E como você vai conduzindo isso ao longo da entrevista. Exatamente. Falou sobre GPT, enfim, candidatos. Ainda falando de executivos aqui, tá? Quais são os erros mais comuns que executivos cometem durante processos seletivos? O que desclassificam, na sua opinião? Tem bastante coisa, assim. Eu acho que, assim, existe... 2 ou 3, então. Eu tô pensando aqui. Tem uma coisa que é muito interessante, que eu não acho nem que isso é um erro que desqualifica, eu acho que isso é mais um ponto interessante, que é, muitas vezes, o executivo tá na empresa, ou a executiva tá naquela empresa há muitos anos. Então, a pessoa tá lá 15 anos, a pessoa tá 20 anos, a pessoa tá 10 anos na mesma companhia. Ela não tá habituada a processo seletivo. Ela não está habituada a participar desse tipo de conversa, onde você tem uma troca e uma avaliação. Então, primeiro, às vezes ela esquece que ela está sendo avaliada e que ela precisa trazer evidências, então ela não consegue fazer a venda correta dela mesma, porque está tão acostumada com o dia a dia de uma operação que ela conhece há tantos anos, que ela não consegue nem identificar quais são os ganhos que ela traz, os resultados que ela traz. Ela vai saber no macro, mas fica um pouco... perde um pouco essa habilidade de entrevista que precisa de um pouco de treino, né? O segundo ponto muitas vezes o executivo, ele acha que ele está avaliando a empresa mais do que a empresa está avaliando ele. O que pode ser que seja verdade, mas na maioria das vezes não é. E, não querendo ser polêmica, mas eu tenho que falar a verdade, quem detém o poder hoje no mercado de trabalho ainda é a empresa. Então, assim, aquele candidato, ele pode, na percepção dele, ele pode se sentir até ofendido de ser questionado em relação às coisas, porque olha onde eu cheguei, olha onde eu estou. Às vezes existe uma certa arrogância que está ali ao redor dele, só que no fim, de novo, aquele executivo está sendo avaliado naquela vez para trabalhar naquela empresa. Eu, do outro lado, como headhunter, estou avaliando ele mais 5. Se ele não me servir, tem mais 4 que podem navegar muito melhor nesse processo seletivo e vão avançar enquanto ele não vai avançar, né? Então, tem que entender que no processo de avaliação ele também precisa fazer a venda dele, mas sabendo que eu tenho o poder de te oferecer algo diferente, que você pode não aceitar, mas essa postura de eu já estou onde eu estou, e muitas vezes isso acontece, às vezes eu vou entrevistar executivo aqui, e às vezes eu respiro fundo, que eu falo, essa pessoa não tem culpa, eu não vou jogar minha frustração em cima dela, mas às vezes que a pessoa vem fazer perguntas específicas sobre a posição, e se eu não tenho, ou se eu não posso falar e eu não falo, a pessoa fica muito chateada, desorientada, e fala, então eu não vou mais participar dessa entrevista. Aí eu falo, então tá bom, ótimo, sinto muito, mas... obrigada, foi muito bom te conhecer. E cadê o próximo, né? Traz o próximo. Traz o próximo pra gente seguir isso, né? Existe... Essa questão da remuneração também é um ponto interessante. Eu gosto de fazer executive search mais do que eu gosto de fazer as outras posições, que me perdoem os meus candidatos das outras posições. Por quê? Executivos, pessoas maduras, não vou nem falar só executivos, pessoas maduras, elas sabem como o mercado de trabalho funciona. Se você ganha X, e a gente vai perguntar, isso é importante, você não vai ganhar 2 vezes X, você não vai ganhar 3 vezes X. Isso não existe. Isso é só muito específico, quando você tem um conhecimento muito específico, você é uma pessoa muito relevante, que o mundo quer você. No geral, não acontece isso. Então, existe um desalinhamento muito grande de expectativa salarial. Então, a pessoa fala, vou usar um salário do Brasil, a pessoa chega a ganhar R$80 mil,
e ela fala, eu só vou se eu for ganhar 150. Não vai, ninguém vai te pagar 150. Se a empresa que você trabalha não paga 150 para você, não é o meu cliente que vai te comprar pela primeira vez que vai pagar isso para você. Só que isso, coincidentemente, não acontece muito no mercado executivo. Isso acontece no mercado mid-level para baixo. Sim. Isso acontece nessa falta de percepção. Então, assim, raramente a gente vai desclassificar um candidato por remuneração, a não ser que ele ganhe muito mais dinheiro do que eu possa pagar. Isso sim. Sem dúvida. Mas a maioria das vezes ele consegue entender como funciona. Mas eu diria que é mais essa falta de habilidade mesmo de entrevista, porque muitas vezes ele não sabe se vender, porque ele não precisa, nunca precisou, está tanto tempo naquela empresa e não consegue fazer esse processo. Um pouco de não entender que se você está lá na frente para me ouvir, na verdade não sou eu que preciso te convencer a vir trabalhar comigo, é você que precisa convencer que você é bom para mim. Infelizmente é assim, sendo super sincera, transparente e até um pouco agressiva na comunicação. Claro que não, é quase um processo de compra e venda, né? É um processo de compra e venda, só que é isso, você como candidato, você é um produto, você é uma opção. Isso. Eu, como empresa, sou eu que tenho o que você quer ou não quer. Mas sou eu que tenho, sou eu que sou a decisora. E é importante saber essa diferença, porque isso vai te facilitar passar pelo funil. E muita gente destrata recrutador, o que é o maior erro cometido pela pessoa que está participando de qualquer processo, porque quem vai falar para qualquer pessoa na etapa conheça o Daniel, é o recrutador. Se você me desrespeitar, se você não me der ouvido, se você for grosseiro comigo, eu simplesmente vou fingir que você nunca existiu, Daniel. As pessoas nunca vão saber quem você existiu, sabe? As pessoas descreditam muito também o nosso papel ali naquele processo. Com certeza. Oscar, eu imagino que bom, trabalhar com pessoas, a gente só trabalha com pessoas, não só com máquinas, como a gente já colocou aqui. É desafiador esse papel de quase, sei lá, usar uma metáfora aqui, ir lá pescar alguém para uma empresa é trabalhoso mesmo, exige resiliência, conversar com muitas pessoas, muitas histórias, aquilo que eu falei no começo aqui da nossa conversa entre escutar sonho, ver construir algo para alguma pessoa, trazer uma pessoa do Brasil para Dubai ou para outro país que você tenha levado grandes executivos. Existe algum caso que foi muito desafiador, respeitando aí todos os policies de pode falar e não pode, que você consegue contar como você solucionou, como que foi, ou a gente não pode falar sobre isso? Não, a gente pode, mas eu vou usar um caso quando eu estava no Brasil, inclusive, que eu acho que esse caso ele faz até mais sentido aqui. Quando eu estava no Brasil e eu tinha minha consultoria, o nosso foco era muito em startups, né? E as startups, elas precisam de um perfil, muitas vezes, que o mercado não tem. Elas precisam de perfis que solucionam problemas que sequer existem, ou existiram. Então, existe uma característica muito específica de algumas posições. A gente estava fazendo um projeto que era super interessante com uma empresa de games, né? Era uma empresa grande de games, que precisava de um conhecimento muito específico. A gente não achava essa pessoa no Brasil, de jeito nenhum. A gente estava focando no mercado brasileiro, porque a empresa era brasileira e tal. A gente conseguiu expandir um pouco mais nossa long list, não estou nem falando da short list, a gente conseguiu pelo menos achar candidatos que a gente poderia apresentar, que fossem muito fora da curva, se a gente saísse do Brasil e tentasse convencer alguém a ir para o Brasil. Porque sair do Brasil, todo mundo quer. Vir para o Brasil, não necessariamente é uma verdade. Não necessariamente é uma verdade. Porém, muitas vezes, a gente tem um talento lá fora que pode resolver o nosso problema lá dentro do Brasil, né? E a gente teve que começar a buscar mercados semelhantes de pessoas que poderiam considerar uma mudança para o Brasil. E aí foi um trabalho muito de análise de dados, de análise do quão responsivo estava aquele processo, né? E uma coisa que é muito interessante que a gente descobriu nesse processo é todos os países que fazem parte do BRICS, eles se comportam de maneira parecida. E hoje o UAE é parte do BRICS também. Então, assim, eu não vou convencer um americano a sair dos Estados Unidos e morar em São Paulo, mas eu consigo talvez convencer um indiano a vir para o Brasil. Eu consigo talvez convencer um africano a vir para o Brasil. Eu consigo um russo talvez vir para o Brasil. A barreira linguística vai existir, mas a empresa falava inglês. Então, assim, isso não era tão desafiador. Língua universal, né?
Exato. E a gente acabou achando um executivo hiper sênior de um desses players gigantescos que a gente tem de streaming hoje, só que não estava nos Estados Unidos, ele estava em Singapura. E ele não era um cidadão de Singapura, ele era um cidadão de outra nacionalidade, ele era um indiano. E a gente conseguiu, nesse processo, apresentar candidatos que eram completamente fora da curva e fora do mercado padrão, que é desse tamanho, o mercado executivo ele é muito pequeno no Brasil, e a gente conseguiu inverter esse grande desafio que era como é que a gente vai solucionar o problema que o cliente tem hoje, trazendo uma pessoa sênior e trazendo essa pessoa para o Brasil. E funcionou e deu super certo, mas demorou muito para a gente conseguir chegar nesse ponto. Em Dubai, eu tenho um desafio inverso, que é como é que eu convenço um executivo a vir ele e a família dele para cá, ainda que eu pague melhor, sendo que todo mundo está preso nas concepções erradas do Oriente Médio. Sim. Como é que eu convenço um americano para vir para cá? É muito difícil convencer um americano para vir para cá, porque tem todo esse conceito do Middle East, do terrorismo, do Osama Bin Laden, que as pessoas confundem, elas acham que o Oriente Médio é um único lugar, é um único país chamado Oriente Médio. Então, não só o convencimento do executivo ou do profissional que eu quero trazer, eu preciso convencer a família dele, eu preciso convencer a esposa dele, eu preciso convencer os filhos dele. E eu preciso fazer isso por uma influência, o que a gente chama de liderança por influência, porque eu não estou conversando com a mulher dele, eu não estou conversando com os filhos dele. Eu preciso vender o país como uma oportunidade de trabalho incrível para você, plus uma qualidade de vida incrível para você e sua família. E esse desafio de convencer pessoas a vir para cá, ele é muito grande. Depois que elas vêm, elas percebem, como eu percebi, que foi a melhor decisão que elas tomaram. Mas existe muito essa questão de desmistificar mesmo o que se fala sobre o país lá para fora, a percepção que as pessoas têm do Oriente Médio também. Sara, o papo está incrível, a gente está praticamente chegando aqui ao nosso final. Eu tenho mais algumas perguntas, mas eu quero colocar uma agora que aqui nem estava no roteiro, veio na minha cabeça agora. O Oriente Médio, aí, Dubai, realmente deve brilhar os olhos de muitas pessoas, apesar de todo o preconceito que existe com a região. Você está aí há 3 anos, você comentou. Você acredita que quem vai não quer mais sair? Ou tem muitas pessoas que você conhece que estão aí muito mais tempo que você? Ou você ainda pretende fazer alguma outra mudança? Existe uma coisa muito interessante de Dubai, Daniel, que assim, é conhecido geral que Dubai é um país de transição. As pessoas vêm para trabalhar por um período e ir embora. Por quê? Você não vai poder se aposentar em Dubai, você não pode ser cidadão de Dubai, então você tem algumas limitações mesmo. Você não pode considerar aqui o seu último país, né? Porém, 12 a cada 10 pessoas que eu pergunto aqui, que eu falo, quanto tempo você está em Dubai? Quer dizer, como que você chegou em Dubai? Todo mundo fala para mim a mesma história. Eu fui para Dubai através de uma oportunidade de trabalho, meu plano era ficar 3 anos, meu plano era ficar 5 anos, fazer um dinheiro, voltar para o meu país, meu plano era ficar 3 anos, enfim. E eu sempre pergunto, e quanto tempo você está aqui? Eu tô aqui há 15 anos. Eu tô aqui há 12 anos. Aqui até 10 anos. Sim. Isso é muito normal, já virou uma grande piada até. Tanto é que você pergunta para as pessoas quanto tempo você mora em Dubai, na sequência você fala, mas quanto tempo você achou que você ia morar? Todo mundo vai falar que ia ficar 2 anos e tá 10, 12 anos. Porque tem muita conveniência, tem uma qualidade de vida, tem a questão da segurança, tem muita coisa boa em Dubai, que não é um reflexo do Oriente Médio at all, mas ainda assim existem outros países dentro do Oriente Médio que são muito bons também, que provêm para você uma qualidade de vida semelhante com Dubai. E é muito natural você ouvir isso, isso é muito interessante, isso é muito engraçado até, chega a ser uma coisa muito engraçada. As pessoas reclamam muito da superficialidade de Dubai, porque isso aqui é muito superficial, não tem natureza. A gente está no meio do deserto, não vai ter floresta mesmo, gente, isso é uma questão geográfica climática, não vai ter. E tem outro ponto também, o UAE, os Emirados Árabes Unidos, ele é um país de 54 anos, é um país que nasceu ontem, é um país muito novo. Se você... Desculpa. Se você vê tudo que o homem construiu em 54 anos aqui em Dubai, você fica impressionado com a capacidade humana de desenvolver um lugar. É uma coisa mais impressionante do mundo.
Agora, você está preocupado se a praia é 100% natural e se a árvore é nativa, aí realmente não é aquele lugar para você. Mas existem muito mais vantagens do que desvantagens de estar aqui, assim, absolutamente, sem dúvida, eu posso te listar 150. Eu imagino. Muito legal você ter colocado que ele é um local de passagem. Isso é interessante para algumas pessoas, às vezes, que até estão buscando, tipo, realmente um rito na carreira, né? Pô, vou ficar lá um tempo, saio, vou para outro lugar. Muito Não, aqui é o lugar para isso, porque você vai fazer mais dinheiro. Tudo bem, você tem a possibilidade de gastar muito mais dinheiro também, porque é o capital do luxo. Porém, você consegue fazer rodar, você consegue acelerar um plano que você tem na vida, assim. Eu conheço muita gente que veio para Dubai e depois de uns anos, 3, 4, 5 anos, começaram a fazer tudo que eles não conseguiram fazer em 25, em 35, em 45 anos. Consegui comprar um apartamento, consegui investir no Brasil, consegui comprar uma casa para minha família, ele vai conseguindo, porque Dubai te proporciona ter. E não tem problema a gente querer ter. Todo mundo tem direito de querer ter as coisas, sabe? E Dubai te proporciona isso, porque não tem imposto, Daniel. E eu não me canso de falar isso, porque a gente que é brasileiro, a gente não sabe o que isso significa. Mas não tem imposto. A gente tem 5% de imposto sobre produtos e serviços. Só o salário que eu ganho é o salário que entra na minha conta. E o que eu pago nas coisas é exatamente o valor que aquelas coisas valem. Então, assim, é muito maluco essa concepção que você começa a ter quando você vive num país tax-free. É muito maluco, é muito maluco. Aqui, bom, você sabe, né, que a gente tá com 50, 60, de 30 a 60, dependendo da categoria de produto, é só imposto, hein? É uma coisa louca. Cara, eu tenho 2 últimas perguntas aqui que eu deixo praticamente para todos os convidados e quero de novo agradecer sua presença aqui. Esse bate-papo delicioso, saber das histórias, toda a sua experiência. Que conselhos você daria para profissionais que desejam se posicionar melhor para oportunidades executivas hoje? Primeiro de tudo, saiba aonde que você performa melhor. Saiba como você entrega valor para a empresa. Não é necessariamente um exercício fácil ou um exercício rápido, mas só quando você souber qual que é o grande diferencial que você consegue trazer para a empresa, você vai conseguir se vender suficientemente bem para alguém ter interesse de te ouvir mais e te considerar naquela estrutura. Então, o conselho que eu dou é isso. Entenda aonde que você entrega valor e foque nisso na hora que você for falar sobre você. Não tenha vergonha ou medo e não seja humilde demais. Eu acho que esse também é outro conselho que eu sempre dou. Às vezes a gente cai um pouco nessa história de eu preciso ser humilde. Se você foi responsável por coisas grandes, abrace, bata no peito e venda as coisas grandes que você foi responsável. Não é nessa hora que você tem que ser humilde. Nessa hora você tem que ter orgulho do que você construiu. Maravilhoso, vou pôr isso num quadro também. Muito bom. E, Sara, para finalizar nosso papo, gostaria que você colocasse aqui para gente o que significa sucesso para você, tanto do ponto de vista pessoal como profissional. Pergunta difícil essa. Essa pergunta é muito boa. Fazem perguntas difíceis. Muito boa essa pergunta. Sucesso para mim, do ponto de vista pessoal, é eu conseguir prover as coisas que eu tenho vontade. Eu não estou falando só do ponto de vista financeiro, né? Eu acho que o financeiro, dinheiro, todo mundo gosta. Mas eu poder olhar no espelho e falar: caramba, eu consegui chegar num lugar muito bom, eu consigo ajudar as pessoas que eu amo, seja financeiramente, seja com conselho, seja com experiência de carreira, seja com experiência de vida. Eu consigo ter a minha vida de uma maneira segura, isso é um valor muito grande para mim. Então, estar em Dubai me traz um sentimento de sucesso muito grande nesse sentido. E eu consigo ajudar. Eu acho assim, o sucesso para mim, do ponto de vista pessoal, é o quanto o que eu tenho de conhecimento consegue ajudar alguém que está passando por um momento de dificuldade, que não consegue sair do lugar, está parado. O quanto eu consigo ajudar essa pessoa a sair do nada e dar o primeiro passo. Isso, para mim, é a coisa mais importante do ponto de vista pessoal, que pode ser profissional ou pessoal também, né? Do ponto de vista profissional, o sucesso, para mim, é quando você
alcança uma posição e ela não precisa ser uma posição alta, mas que você tem respeito e admiração pelas pessoas que você trabalha, né? Você tem respeito pelas pessoas que você lidera, pelas pessoas que você faz par, ou pelas pessoas que você convive de maneira direta ou indiretamente, e você tem admiração pelas pessoas que você lidera ou pelas pessoas que lideram você. A chegar no momento onde, se quem eu estou liderando está com um problema, está precisando de ajuda, está precisando de um guidance, não ter medo de falar comigo e ser uma pessoa aberta e sincera sobre o que está acontecendo, e a pessoa que está me liderando não ter medo de me contar o que eu preciso mudar. Então, para mim, o sucesso é ter a admiração e o respeito pelas pessoas que trabalham comigo, a ponto delas elas me quererem por perto, tanto para evoluir quanto para ajudar. Maravilhoso. Muito bom. Sara, super obrigado. Um papo delicioso. Dava para ficar aqui mais 1h30 conversando. Obrigado pela sua disponibilidade, sua abertura em abrir sua agenda, fuso aí de Dubai, pela conexão no LinkedIn, por todos esses insights maravilhosos. Desejo muito sucesso aí para trabalhar em Dubai. E a gente mantém contato. Obrigada, Daniel. Muito sucesso para o podcast também. Vou continuar acompanhando. E vamos ajudar a disseminar mais conhecimento aí para esse mundo enorme que a gente tem, cheio de pessoas geniais e maravilhosas, que às vezes só precisam entender que elas são geniais e maravilhosas também. Muito bom. Obrigado. Um abraço, Sara. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, pessoal. Essa foi a Sara Heck, Global Talent Acquisition Manager de um grande grupo em Dubai. Deu aí vários insights para a gente sobre posicionamento de executivos, me incluo nessa. Quem sabe as dicas dela também me ajudem a uma nova recolocação em breve. Quero deixar aqui para vocês 2 convites que vocês que acompanham Reflexões Criativas já conhecem. O primeiro é falar sobre o e-book de criatividade, Atitude Criativa, baseado no livro do Rick Rubin, O Ato Criativo, onde a gente explora esse conceito de que sim, todo mundo é criativo, basta a gente se sintonizar em alguns aspectos que nos permeiam para que a gente acenda aí essa lâmpadazinha da criatividade no nosso dia a dia. E o segundo é para que vocês acessem www.marketingstoico.com.br e conheçam um pouco mais sobre esse conceito do estoicismo e do marketing trabalhando em conjuntos. Marketing estoico, integrando sabedoria antiga às estratégias modernas, um livro e conceito que estou escrevendo com meu amigo professor Christian Petrini e vai estar disponível nas melhores livrarias do país ainda em 2025. É isso, obrigado a quem ficou aqui até o final, nos vemos, sigam todos os canais aí na rede, LinkedIn, se inscrevam na newsletter, YouTube, Spotify e nos vemos. Obrigado, valeu, um abraço, tchau!